Salve Maria, meu nome é Elisandra e hoje eu gostaria de estudar um pouquinho o catecismo com você. Bom, na última aula a gente terminou o capítulo 1 e hoje a gente vai começar o capítulo 2. Se você não tem em suas mãos o catecismo físico, eu vou estar deixando aí na descrição um link de um catecismo online. Se você já tem o catecismo físico, quem não conhece, é esse aqui. Para quem já está conhecido, abra na página 36 e a gente vai começar no parágrafo 50. Capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. O homem pode, com certeza, conhecer a Deus a partir de suas obras. Existe, porém, outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças: a revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Faz isso revelando seu mistério, seu projeto benevolente que desde toda a eternidade concebeu em Cristo. Em favor de todos os homens, revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então aqui eu gostaria de dar uma ênfase na palavra que o catecismo cita, que o catecismo usa, na verdade, que é a palavra benevolente, benevolência. A palavra benevolência significa querer o bem ou boa vontade para com alguém, sem malícia, sem interesse, apenas por bondade. Então, assim, essa palavra que o catecismo usa é muito importante porque Deus se revela. A revelação em si ela é inacessível para o homem. Lembra que na primeira aula eu falei que a gente consegue sim chegar pela razão na existência de um Deus, só que existem coisas que a razão não alcança? Pois é, Deus ele se inclina para nós e se revela, tanto a si como o seu projeto. Então assim, a revelação divina ela é inacessível por luzes da razão. Não dá, isso a gente tem que entender. Não é possível. A gente entende que existe um Criador, mas a gente, por exemplo, com a luz da razão, não entende que ele é trino, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente não consegue. Então é necessário que Deus ele se incline para nós e nos comunique essa revelação. Entende? Ele que se revela. Ele decide por plena boa vontade apenas. Uma disposição sincera de amor. Ele faz isso porque ele ama, porque não é necessário para ele, não vai mudar nada para ele, apenas porque ele quer que a gente o conheça. Entendeu? Porque ele sabe que a gente vai amar ele e amar a ele é bom. Deus ele é pura bondade, cara. Artigo 1. A revelação de Deus. Parágrafo 51. Deus revela seu projeto benevolente. Tá vendo a palavra benevolente? É um projeto de Deus bom, um projeto bem intencionado que Deus tem com a gente. Parágrafo 51. O catecismo fala: aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Para a gente entender este parágrafo aqui, eu trouxe um questionáriozinho de 2 perguntas, onde eu vou responder para vocês com base nessas 2 perguntas, porque esse pequeno parágrafo de 4 linhas, ele é bem denso de teologia e é uma coisa assim um pouco complicada de explicar para vocês. Lembrando, eu também não sou nenhuma doutora, nenhuma mestra, nenhuma professora. Então, eu vou tentar explicar com as minhas palavras, mas como o catecismo sempre fala, devemos purificar a nossa linguagem para falar de Deus. Então, assim, eu vou explicar da maneira que eu consigo para vocês. Certo. A primeira pergunta é: qual é o projeto de Deus? E a segunda é: como Deus quer fazer isso? Vamos para a primeira pergunta. Então, qual é esse projeto de Deus? Nos tornar deuses, com D minúsculo, tá? Calma, não se assusta, porque eu vou te explicar exatamente o que é esse Deus que Deus quer nos tornar, entende? Não é Deus como Deus, é Deus com D minúsculo. Não é que seremos como Deus com D maiúsculo, com a natureza, não teremos a essência nem a natureza de Deus, porque a nossa natureza é humana, mas pela graça ter participação da divindade de Deus. Então assim, Deus, ele quer pegar a nossa humanidade, laxa, chula, tudo de ruim,
pequena, miserável. Ele quer pegar essa humanidade e quer elevar ela pela graça, para a gente ter participação na divindade dele. Deus vai nos dar a graça para participarmos da divindade dele. Então a gente não vai ser Deus como Deus na essência, não é isso. A gente vai participar da divindade dele. Lembra que a gente estudou sobre só Deus, ele é o ser, ele é o que é. É tudo que ele fala para Moisés, eu sou o que sou. É porque ele é em essência. A gente não é, entendeu? A gente não é, tanto que a gente precisa dele para ser. Ele segura o nosso ser. Então, pela graça, seremos divinizados nele. Participaremos da divindade dele. Segunda pergunta. Como Deus quer fazer isso? O catecismo nos lembra, por intermédio de Cristo. Por meio de Cristo. Deus quer fazer isso por meio de Cristo. Um exemplo simples aqui. Vamos desmembrar a dignidade de um santo. Não se assusta. O que significa a dignidade de um santo? O que eu estou querendo dizer com isso? Assim, temos a dignidade de ser humano, né? Aquela dignidade inviolável que todos nós somos iguais. Isso é fato. Só que eu estou falando da dignidade de um santo por quê? A dignidade de alguém, ela é medida pela sua função, pela função que aquele indivíduo tem. Exemplo, Maria tem a dignidade elevada acima de todos os outros santos porque é mãe de Deus. Então, assim, não dá para te pegar Maria, que é a mãe de Deus, e colocar ela do lado de São Francisco, como se tivesse o mesmo peso. É um grande santo, mas temos que ver que Maria é uma santa ainda maior, superior, entende? Ela tem uma dignidade maior. Deus a elevou à dignidade de mãe de Deus. É por isso que Maria, ela é uma santa mais santa que os outros santos, entende? Agora um exemplo mais humano pra gente aqui, ó. Um escravo tem a dignidade de um escravo. Um escravo, ele vai ser tratado como um escravo, porque essa é a dignidade dele. Um presidente tem a dignidade de um presidente, porque essa é a dignidade dele. Por quê? Porque ele é o presidente de um país. É nesse sentido que eu estou querendo usar a palavra dignidade. E do que se trata a dignidade de um santo? Um santo tem a dignidade de filho de Deus. Mas, na verdade, todos os batizados têm essa dignidade. Por isso que o pecado é tão grave. Então, eu, você e o seu amiguinho que é batizado, a gente tem essa dignidade de filho de Deus. É por isso que, como eu disse aqui, o pecado é tão grave. Por sermos filhos de Deus, o nosso pecado ofende mais. É como se meu pai fosse policial e eu vendesse droga. Entende? Entende que meu pai tem a dignidade de um policial que prende prende as pessoas que fazem coisas ruins, e o seu filho, que deveria ver isso, seguir o exemplo, decide fazer algo tão ruim como vender a droga? Ser aquele quem o pai procura, aquele quem o pai abomina? Entende? Então, é isso. A diferença é que os santos, eles escolheram viver essa dignidade. Todos os batizados são chamados a ser santo. Isso o catecismo fala. A gente vai ver isso, aliás, que a nossa vocação universal como igreja é ser santos. Só que poucas pessoas tomam essa decisão com a vontade firme. Poucas pessoas tomam, de fato, a decisão de viver bem o batismo, de viver uma vida santa. E os santos, eles nada mais são do que viver heroicamente o seu batismo, né? Não só heroicamente, porque temos santos muito simples, que viveram a vida de maneira comum, mas de certa forma heróica ainda. Porque, em comparação com a gente que não consegue ainda viver essa vida heróica, é meio distante, mas não é distante. Se eles conseguiram, nós conseguimos também. Por exemplo, Carlo Acutis. Carlo Acutis também não fez milagres extraordinários em vida, mas é um grande santo. Santa Teresinha não teve grandes êxtases, uma mística, assim, visões. Não teve isso. Ela foi uma santa muito simples, mas uma grande santa, porque ela viveu profundamente o seu batismo. Então, assim, eles não são feitos diferentes, de um barro diferente do nosso, não é isso. É só que eles se humilharam e decidiram, por boa vontade,
viver a sua vocação, que Deus chama, né? Que é a santidade. Seguir o exemplo do Filho, não é? Do Cristo. Então é isso. Essa é a dignidade de um santo. O que o santo é? Ele é filho do Pai e só é filho do Pai porque Cristo vive nele, que é o Filho legítimo. E ele só tem Cristo vivendo nele porque o Espírito Santo forma e mantém Cristo nele. Lembra que o catecismo fala que, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo tem acesso ao Pai. Então é isso. Os santos só são santos porque Cristo vive nele. E Cristo só vive neles porque é o Espírito Santo que forma neles. Entendeu? Por que esse projeto de Deus está falando por intermédio de Cristo e no Espírito Santo? Não só porque Cristo desceu e nos redimiu, mas é porque nele, com ele e por ele, o Espírito Santo forma ele na gente. E assim somos agradáveis ao Pai. Porque o Pai vê o Filho na gente. Entendeu? O filho legítimo dele. A gente é o adotivo. A gente é como se fosse o urubu no meio dos gansos, sabe? Só que aí Deus, ele nos deu o Filho, a gente viu o exemplo, aí finge que, sei lá, o Espírito Santo nos pinta de branco. Aí Deus, que é o ganso maior, vê assim o urubu pintado de branco e pensa, nossa, parece com meu filho. E ele ama. É tipo isso, entendeu? É um exemplo muito chulo, mas é essa a divinização. O Espírito Santo quer nos pintar de branco, basicamente. Ele quer purificar-nos para que sejamos semelhantes a Cristo, seguindo o exemplo dele, sendo como ele, nele, por ele e com ele. Não é à toa que o São Paulo, apóstolo, nos diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Porque o Espírito Santo, ele teve uma transformação tão grande no Espírito Santo que o Espírito Santo teve total liberdade de fazer o menino Deus ali crescer naquele corpo, naquela alma. E ficou parecido, semelhante ao Pai. E o Pai vendo, meu Deus, eu amo ele porque eu vejo o meu filho que eu tanto amo nele. É isso, essa é a divinização que Deus quer fazer conosco. São esses pontos que a gente pode notar que, de fato, só pela graça a gente consegue fazer isso. Só pela graça a gente tem atos heróicos, só pela graça conseguimos fazer coisas boas. Tudo vem da graça. Como disse Santo Agostinho, tudo é graça. Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é ruim é nosso. E só pela graça conseguimos fazer isso daqui, ó. Um exemplo que os santos e o próprio Jesus Cristo nos dão da participação divina é o perdão. Santo Estevão, enquanto era apedrejado, clamava a Deus que não lhes imputasse esse pecado. Cristo na cruz dizia: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Santa Maria Gorete perdoou e disse que queria ver no céu o homem que a esfaqueou e tentou violentá-lo. Se você me disser que isso não é divino, eu não sei o que é. Primeiro temos o exemplo do próprio Deus, né? Cristo, que é o nosso exemplo máximo de seguir. E depois temos dois grandes santos, que também são o nosso exemplo para seguir. Se você me dizer que em Santo Estevão, em Santa Maria Gorete, não tem nenhuma semelhança com Cristo crucificado pedindo ao Pai que perdoasse a gente, eu não sei o que é então. Consegue ver como os santos, eles participaram dessa vida divina de Deus? A semelhança entre eles e o Cristo não é à toa que eles são santos, porque eles se assemelharam ao Cristo. Essas pessoas estavam morrendo, sendo esfaqueadas e perdoaram os seus inimigos, que eles amavam os próprios inimigos. Olha como é, Santa Maria Gorete queria ver no céu a pessoa que a agrediu, que a esfaqueou. A gente não consegue perdoar, às vezes, nenhuma pessoa que nos olha torto. Imagine isso. Não é que é impossível. É só que só pela graça de Deus, só a divinização pode fazer isso. Só uma pessoa repleta do Espírito Santo, com Cristo na alma, consegue fazer isso. A capacidade de ser misericordioso com quem nos machucou é uma das maiores provas da graça na vida humana. O pecado faz justamente o contrário, porque o pecado é a rejeição consciente dessa participação divina. Agir divinamente é agir
como Deus. Por meio dessa graça da participação, Deus quer nos fazer capazes de o responder, de o conhecer e o amar mais do que seríamos capazes. Quando a nossa humanidade é elevada, quando Deus nos dá essa graça, e a pedimos, óbvio, né? Porque pedir e recebereis, temos também que pedir, ter a firme vontade de querer ser santos. Deus, ele olha para isso e ele nos dá a graça. E quanto mais estamos unidos a ele, mais o conhecemos, mais o amamos, mais seremos igual a ele. Porque Cristo vive em nós. E o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, forma Cristo aqui. É um mistério da Trindade mesmo. Olha como é grandioso, né? É grandioso, é belo. Parágrafo 52. Deus, que habita numa luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por ele, para fazer deles em seu Filho único, filhos adotivos. Lembra o exemplo que eu dei do urubu lá, do Espírito Santo pintando a gente de branco? Pois é isso que o Catecismo está nos lembrando. Parágrafo 53. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras intimamente ligadas entre si, que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina. Então, assim, a gente respondeu, a gente já viu até aqui, que Deus nos revelou, porque sem a revelação, sem esse movimento dele, esse movimento benevolente dele, de pura bondade, de se revelar, não seria possível a gente conseguir descobrir isso. Deus se revelou. Deus veio nos redimir e tem o projeto de divinização. Isso é a revelação, né? Tanto também como a encarnação, porque Cristo, a encarnação do Verbo é a maior revelação. O Cristo em si é a revelação. A revelação não é uma mensagem, a revelação é uma pessoa. E ele teve que fazer isso aos poucos. Essa revelação foi por etapas, como o Catecismo aqui fala. Continua no parágrafo 53. Deus comunica-se gradualmente com o homem, o prepara por etapas para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Deus começou a se revelar, o seu projeto, tudo, em Adão. Adão caiu, ele começou a se revelar por ali. Não só com a queda, né? Mas antes mesmo da queda, a gente precisava do auxílio de Deus para saber quem ele é. Então Deus começou a se revelar em Adão e se revelou plenamente em Jesus. A revelação de Deus acabou em Jesus. Tanto que depois de Jesus, nada de novo é encontrado. Apenas o que a gente já tem é descoberto, ou melhor, desmembrado para achar novas coisas. Porque como Jesus falou, as coisas de Deus como um baú que sempre tira coisas velhas e novas. E nunca vai cessar esse mistério nunca vai cessar. Ao decorrer desse tempo, de Adão até Jesus, Deus se revelou aos poucos, por etapa, porque ele, sendo Deus, sabia que a gente não era capaz de assimilar tudo ao mesmo tempo. Ele não podia simplesmente dizer, tô descendo aí, vai ser isso, isso, isso. Não, a gente ia ficar, peraí, não é bem assim. Explica direito. Então, Deus, nessa sua pedagogia divina, aos poucos, com o tempo, foi nos revelando, por ações e por palavras. O que seriam essas ações? As alianças que ele fez com Abraão, com Jacó, com Davi, todas essas alianças que ele fez é uma ação divina de revelação. Os envios dos profetas também, todos os profetas que ele enviou. A libertação dos israelitas do Egito. Aquilo foi uma ação direta de Deus, uma ação diretíssima de Deus por intermédio de Moisés. E a própria encarnação. A própria encarnação foi também uma ação de Deus, né? Tanto que acabou ali. O que seriam as palavras dessa pedagogia divina? Os profetas. A ação dele de enviar os profetas, mas também as palavras que os profetas falaram. Porque os profetas eram um oráculo, né? Eles nada mais eram que a boca de Deus. O que eles falavam era o que Deus estava falando. Os ensinamentos que os profetas deixaram, os mandamentos, as escrituras, tudo isso foi palavra de Deus. Então, assim, a pedagogia divina é por ação e por palavras que se complementam. Tá? Uma coisa não é distinta da outra, elas estão amplamente ligadas entre si. E o que nesse tempo Deus foi se revelando?
que ele é trino, o plano de salvação, que é a expiação dos pecados, que Deus quer nos tornar filhos, que participaremos da natureza divina, que Jesus é o Filho de Deus encarnado. É isso que aos poucos Deus foi ruminando no nosso ouvido, e aos poucos a gente também foi entendendo. Então é isso que eu venho explicar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Espero que entender a divinização, esse projeto amoroso de Deus, que Deus está querendo fazer por amor, tenha inspirado no seu coração e que o Espírito Santo toque também no seu coração para decidir ter uma vida de santidade, uma vida santa, para viver esse chamado que a igreja nos chama, né? A igreja, como mãe, chama a gente a viver, porque nós somos o corpo de Cristo. Não dá só para a cabeça ser santa, não. Tem que ser, o resto do corpo também tem que ser. Então, temos que tomar essa decisão firme da santidade, de viver a santidade, de viver o nosso batismo, de ter uma vida santa e de viver em Deus. Muito obrigada e fica com Deus.